Eu sou o professor Elmo Dias, estamos no canal Falando em Português, com nossa 8ª aula do curso básico de língua portuguesa para concursos. Dê seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber nossas notificações com nossas próximas aulas. E vamos para a aula. Vamos para nosso assunto de hoje, estrutura das palavras. Raiz. A raiz radical e tema, a raiz, ela vem do latim, da palavra base lá do latim. Ela não necessariamente ela é igual ao radical em língua portuguesa, mas ela carrega ali o significado básico lá do latim. No caso aqui, do noc, é o significado de causar dano. Então as palavras que carregam essa raiz, elas vão trazer esse significado de causar dano, como ele coloca aqui, nocivo, nocividade. O inocente é o contrário de dano, porque ele tem aqui um prefixo de negação, então é o contrário de dano. Então ele não é nocivo, ele é o contrário de nocivo, mas ainda carrega esse significado do latim. Então não se confunde com o radical em língua portuguesa. No caso aqui de nocividade, o radical ele não vai ser o noc, ele vai estar aqui, vai terminar no V e não vai terminar no C aqui. O radical aqui vai ter o V de nocividade, então não é a mesma coisa do radical. É mais uma questão de significado que vem historicamente aí do latim. O radical, elemento básico e significativo das palavras, é aqui quando a gente fala atualmente na língua portuguesa, e aí a gente tem os exemplos aqui, certo? Certeza e incerteza. A gente tem aqui o radical dessas palavras, que constrói outras palavras a partir desse radical. Tendo aqui a palavra certo como primitivo, e as palavras derivadas certeza e incerteza são derivadas de certo com o mesmo radical. Esse radical aqui tem um significado na língua portuguesa dos dias atuais. O tema é uma questão bem simples, é a junção do radical mais a vogal temática que forma o tema. E eu trago aqui o exemplo de cantar. Aqui tem cante o radical, a vogal temática, o R a desinência. Aí você junta o cantar, o cante mais o A, que é o radical mais a vogal temática, e você forma o tema. Isso pode também cair em concurso público, perguntando qual é o tema da palavra, qual o radical, qual a raiz da palavra. Então, eu espero que tenha ajudado aí nessa primeira explicação aqui sobre a estrutura das palavras, e vamos para frente para as questões dos afixos e das desinências. Os afixos, eles são colocados junto a um radical e criam novas palavras. Aqui nós temos os exemplos. Pedra, a gente colocou eiro, transforma em pedreiro. Eira, pedreira. São palavras diferentes, com significados diferentes. Então, café, cafeteira. Motor, motorista. Então, são palavras que têm significados diferentes a partir da colocação de um afixo. Esse afixo pode ser prefixo ou sufixo. O prefixo ele vem antes do radical, como no caso aqui do feliz, infeliz. O in aqui é um prefixo, ele vem antes do radical de feliz, então ele é um prefixo. Sufixo, no caso de pedreiro, cafeteiro e motorista, ele vem depois do radical, eles são sufixo. Inventar, reinventar, ele tem aqui um prefixo, o ré, então também tem um prefixo aqui, um afixo que é um prefixo. No caso dos afixos, a palavra pode inclusive mudar de classe gramatical. Aí eu trago os exemplos aqui de adjetivos: caridoso, famoso, amorosa, vaidosa, espaçosa, que vem de caridade, de fama, de amor, de vaidade e de espaço. Então, quando você coloca aqui os sufixos nessas palavras, elas mudam de classe gramatical, deixam de ser substantivos e passam a ser adjetivos. Eles têm um significado diferente.
O que é diferente das desinências. As desinências, podem ser verbais ou nominais, elas não mudam radicalmente o significado das palavras. Na verdade, elas acrescentam significado. No caso aqui dos verbais, as desinências de modo temporal, que vai dizer qual modo, se é indicativo, subjuntivo, e qual tempo, se é passado, presente ou futuro, que no caso a gente utiliza pretérito imperfeito do indicativo. Então está dizendo aqui, pretérito imperfeito é o tempo e indicativo é o modo, que é representado aqui pela desinência vá. Mas o significado básico da palavra ela continua, só significa que foi dita no passado, não significa que ela mudou radicalmente o seu sentido, muda o tempo e o modo. Falasse, aqui o se é pretérito imperfeito do subjuntivo, então isso significa aqui que ele está no pretérito imperfeito e no modo subjuntivo, tempo e modo. E tem as desinências número pessoal, que indicam aqui a pessoa e o número. Aqui Mois indica primeira pessoa do plural, é a primeira pessoa e é do plural, primeira pessoa. E o número, que é plural ou singular. As outras a mesma coisa aqui, indicando pessoa e número. Temos também as desinências nominais. Essas desinências nominais, elas indicam gênero e número. Gênero masculino e feminino. Eu tenho aqui exemplo menino e menina, que tem a desinência mostrando que é o menino e a desinência mostrando que é menina. Português e portuguesa, também a desinência aqui indicando masculino e a desinência indicando feminino, ex e exa. Número, singular e plural, menino e meninos. A desinência que indica aqui o plural é o S aqui indicando o plural. Vamos para algumas questões agora. Vamos para a nossa primeira questão de hoje. No trecho de uns anos para cá, independente do cenário atual, o serviço social vem ganhando destaque e mais espaço. O termo independente, para correção segundo a norma padrão, deveria ser substituído por independentemente, forma que se diferencia da que aparece no texto original. Por quê? Ele não está perguntando se está correto ou não você substituir. Ele já está dizendo aqui, a banca já está dizendo aqui que deveria ser substituído. Mas aí ele pergunta o porquê deveria ser substituído. E aí vamos ver aqui o que é que está correto, o que é que está incorreto aqui nas questões. Letra A. Aqui tem o sufixo mente, é um advérbio, enquanto aqui aparece no texto original é um adjetivo. Vamos lá. Independente é um adjetivo, claramente um adjetivo, é uma qualidade. A pessoa independente, o sujeito independente, o país independente, então é um adjetivo. Independentemente é um advérbio. É interessante, esse mente aí, geralmente colocado aí no adjetivo, ele transforma, essa palavra passa a ser outra, ou ter outro significado e pertencer a outra classe gramatical, no caso aqui de advérbio. Então aí a gente já tem na letra A a resposta correta, mas é interessante a gente ver o porquê que as outras não estão incorretas, já que nós não estamos respondendo a prova agora, estamos estudando. No concurso a gente marca a letra A e passa para a próxima. Letra B. Aqui matéria, aqui manteria a correção gramatical, estaria ligada ao termo serviço social. Enquanto a do termo original modifica a locução verbal, vem ganhando. É bem interessante aqui, nós vamos ainda ter alguns módulos sobre isso, porque assim, ó, adjetivo não modifica verbo, então não vai modificar a locução verbal. Adjetivo não modifica a locução verbal e advérbio não modifica nomes, não modifica substantivo. Então é o contrário, advérbio modifica os verbos e adjetivos estão ligados aos substantivos, caracterizando os substantivos. Independente é um advérbio, aqui já começa errado. Independente é um adjetivo. Então, aqui a gente já percebe que existe o erro. Independente não é um advérbio, é um adjetivo.
A forma do texto original é um advérbio, também está incorreta. É a mesma coisa da letra C aqui, independente, é a forma original do texto, então também está incorreta já desde aqui. Embora modifique um substantivo, então é a mesma coisa, aí já tem outro erro aqui. Se fosse um advérbio, não poderia modificar um substantivo. Letra E. A forma presente no texto original funciona como adjunto adnominal, enquanto a forma de correção funciona como complemento nominal. O erro está aqui, ó. Advérbio não funciona como complemento nominal. O advérbio funciona como adjunto adverbial e vem junto ali o verbo modificando o verbo. Então o erro está aqui. Nunca um advérbio vai ser um complemento nominal. É interessante a gente responder essas questões. Aqui a gente tem a questão do sufixo, a gente coloca o sufixo, modifica a palavra, e tem outras questões envolvendo. O concurso sempre vem dessa forma, com questões de vários assuntos e não de apenas um assunto só. Que foi de 2021, assistente social aqui do Distrito Federal. Então, são questões atuais, estão caindo sempre em concursos. Vamos para a segunda questão. Considerando o VOP, analise as seguintes assertivas a respeito de palavras retiradas do texto. É a mesma coisa, aqui as palavras estão aqui destacadas aqui, que nós vamos analisar. Não precisamos analisar o texto para poder verificar isso. Primeira assertiva: assim como a palavra contraproducente, contra-assinatura também é grafada com o prefixo contra junto ao seu radical. Aqui ele quer saber quais que estão corretas, né? Então, primeiro vamos observar por que não está correta. A palavra contraproducente está correta porque aqui o radical se inicia com uma consoante, então não se separa por hífen. No caso de contra-assinatura, precisaria ser separado porque termina com a mesma consoante, uma mesma vogal, inicia com a mesma vogal. Então nesse caso aqui teria o hífen. Então essa questão está incorreta. A segunda assertiva: a palavra coautores tem seu prefixo junto ao radical, o qual se inicia por uma vogal. Se tivéssemos o mesmo prefixo co e uma palavra iniciada pela consoante P, como produtor, a grafia correta seria através do uso de hífen ligando o prefixo ao radical. Também está incorreto, não teria hífen também, seria coprodutor, assim como coautores. E interessante que o co, como prefixo, mesmo que a palavra inicie com o, ela vai estar junta sem prefixo. Então aqui está também incorreta. A palavra preconcebidas é grafada com o prefixo ligado ao radical, a qual se inicia por uma consoante. Se o radical se iniciasse pela vogal A, como a palavra vice, seria necessário o uso do hífen para ligá-lo ao mesmo prefixo. Esse prefixo pré, ele tem uma relação aí. Se o prefixo for átono, tônico, se ele for tônico, átono, se ele for tônico, ele vai ser separado. No caso de pré-aviso, ele se torna um prefixo tônico, ele é acentuado, ele vai ser separado de aviso. Então aqui no caso ele precisa sim ser ligado por hífen. Então a única resposta correta é a terceira assertiva. No caso aqui a resposta correta é a letra B. É de 2017, para analista de logística da Prefeitura de Esteio do Rio Grande do Sul. Vamos para a nossa última questão de hoje. No que se refere ao emprego dos recursos morfológicos no texto, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa incorreta. Ele foi rápido na hora de agarrar uma mulher que tentava saltar de uma passarela no meio da rodovia. A forma verbal destacada está conjugada no pretérito imperfeito do indicativo. Inclusive a gente trabalhou com isso logo lá no início dessa aula, né? Essa desinência vai indica pretérito imperfeito e o modo indicativo. Então aqui está correto. Letra B. A patrulha atendeu o chamado da mãe e chegou rapidamente ao local para realizar os primeiros socorros. Todas as palavras destacadas possuem dígrafos.
É o que eu digo, as questões de concurso, elas não vai vir só com morfologia, só com fonética, com sintaxe, ela vai vir misturada as questões. No primeiro módulo a gente trabalhou com as questões de dígrafos, então aqui a gente tem o LH que é um dígrafo, o CH que é um dígrafo e o CH que também que é um dígrafo. Então, todas as palavras aqui destacadas realmente possuem dígrafos, então também está correto, ele quer incorreto. Hamstead, que tem formação como paramédico, aparece segurando a criança. A forma verbal tem, no contexto em que está inserida, poderia ser corretamente substituída por tem acentuado sem prejuízo à concordância? Claro que não. O verbo tem, na terceira pessoa do singular, ele não é acentuado. E na terceira pessoa do plural, ele é acentuado. Se você modificar o verbo tem no singular pelo verbo tem no plural, claro que vai prejudicar a concordância verbal. Então a resposta aqui que deve ser marcada é a letra C. A letra D, ele consegue desobstruir as vias aéreas do pequeno que volta a respirar normalmente. Na palavra destacada, o afixo des foi acrescentado ao verbo obstruir, caracterizando a derivação por prefixação. Sim, o afixo des é um prefixo e vem aqui antes do verbo, então forma uma palavra por derivação, que nós vamos aprofundar um pouco mais, derivação, composição, na próxima aula. Espero que todos tenham gostado da aula, deixem seu like, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as próximas aulas e até a próxima.